Oi pessoal, bom, bora para mais um vídeo hoje. Hoje o vídeo está incrível, posso garantir para você. Imagina um mundo perfeito, sem escassez, sem ameaça, sem dificuldades, comida infinita, conforto infinito, absurdo, uma segurança absoluta. Agora imagine que justamente nesse paraíso a sociedade ela desmorona. Será que isso é possível? Foi exatamente isso que aconteceu no experimento chamado Universo 25. Você já ouviu falar sobre isso? Mas antes de te explicar esse experimento, eu preciso te preparar, porque o que eu vou te revelar não fala só sobre uma sociedade de ratos, por exemplo. Fala sobre mim, fala sobre você, fala sobre a nossa geração. E para você entender o que está acontecendo com o mundo, você precisa antes entender o que está acontecendo, antes de tudo, primeiramente com você. E por isso, deixa eu começar com o experimento do tijolo. Presta muita atenção aqui comigo. Isso é a chave para entender o colapso humano. Um pesquisador entrega um tijolo para uma pessoa e diz assim: segura esse tijolo. E depois de alguns minutos, ele acrescenta mais um peso. E depois mais um pouco, e depois mais um pouco. Até que a pessoa diz assim: eu não aguento mais, está pesado demais. E aí o pesquisador responde assim: mas você só está um tempo, o peso não aumentou, só aumentei gradualmente. O que aumentou foi o tempo que você insistiu em carregar esse tijolo, esse peso. E aqui está o ponto. O Universo 25 ele explica o colapso de uma sociedade. E o tijolo ele explica o colapso de um indivíduo. Os dois experimentos eles são espelhos da mesma realidade. Não caímos porque está faltando algo na nossa vida. Nós caímos, na verdade, porque nós carregamos demais. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Você que está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Alves, sou psicanalista, especialista em comportamento humano, terapeuta sistêmico. Eu realizo atendimentos online em todo o Brasil e onde você estiver. Inclusive, eu tenho uma paciente em Portugal. Se você está de outro lado do mundo, não importa. Aqui, você está vendo alguns QR Codes aqui na tela. Você vai ver 3 QR Codes. Um leva direto para o meu site, que eu acho que é esse aqui. O outro é para quem deseja ser patrocinador do canal e apoiar esse canal. E o terceiro é esse aqui, ó. Você vai ter acesso ao meu livro Bloqueios Emocionais. Se fizer sentido, é só você apontar a câmera do seu celular e adquirir o seu e o que tiver no seu coração. Tá bom? Então vamos nessa. O que foi o Universo 25? O Universo 25 foi um experimento do pesquisador John Callion nos anos 70. Ele criou um paraíso artificial, olha que curioso, para ratos. Comida ilimitada, água ilimitada, abrigo ilimitado, sem predadores, sem doenças, temperatura ideal, um conforto absoluto. E era literalmente uma utopia, a sociedade perfeita. E o mais curioso, mesmo assim, ela desmoronou. E eu quero te revelar algumas fases, as fases desse colapso. A primeira fase
é adaptação. Tudo funcionando e os ratos vivendo de forma normal. A fase 2 é a explosão populacional. Como não havia escassez nesse lugar, a população ela começa a disparar, a crescer absurdamente. A fase 3 é o início da degeneração social. Mesmo com tudo sobrando, aparece o quê? Agressão sem motivo, apatia, isolamento, abandono dos filhotes, ausência de vínculos, perda de identidade social. É o chamado Beautiful Ones, que são os ratos que só comiam, dormiam e se limpavam. Você conhece alguém assim? Não lutavam, não acasalavam, não tinham filhos, não criavam, não se relacionavam com absolutamente ninguém. Só ficava no mundinho dele. Uma geração do conforto absoluto, conforto extremo e da desconexão extrema. E a fase 4 é a morte comportamental e física. Sabe o que aconteceu? As taxas de natalidade caíram para zero. A sociedade ela entra em colapso que ficou praticamente irreversível. Todos morrem, mesmo com tudo perfeito, com tudo na mão. E qual é a conexão que isso tem com o tijolo, que eu chamo de peso invisível? Assim como naquele experimento do tijolo, no universo 25, o problema não era o ambiente. O problema era o colapso interno. A mente dos ratos entrou em estresse por superlotação, caos relacional, perda de função social, falta de propósito, falta de estímulo, falta de desafio, triunfo do conforto, morte do significado. Exatamente o que acontece com o ser humano da atualidade, o ser humano moderno. Entenda que nós não estamos morrendo por falta de recursos. Estamos morrendo de excesso de anestesia emocional. Segura essa. Entenda o seguinte: o cérebro, ele não suporta um conforto infinito. Isso responde muita pergunta. Entenda que o cérebro, ele necessita, ele precisa de meta, de propósito, de desafio, de superação, de vínculo e de pertencimento. Sem essas coisas, sem isso que eu acabei de falar, o sistema nervoso, ele entra em apatia, em desmotivação, ele fica com hiperestímulo artificial, busca compulsiva de dopamina, dopamina barata, ansiedade, depressão, desregulação emocional. Curioso, exatamente como os ratinhos que eu falei, os chamados Beautiful Ones, que é os que não queriam absolutamente nada. Limpos por fora, mas completamente vazios por dentro. Sepulcrado, talvez? A psicanálise ela chama o sujeito que não tem função. O sujeito que não tem função, ele desaba. Freud dizia, o sofrimento acontece quando o indivíduo não tem onde colocar a energia emocional. Jung, ele completava, a alma precisa de sentido para não adoecer. Talvez você esteja doente porque a sua vida não está fazendo sentido. E o universo 25, ele é a prova. Sem função, sem papel, sem construção, a sua psique, ela entra em ruína, ela entra em colapso. E eu quero fazer um link com Viktor Frankl, que é o que nos dá como propósito, como antídoto. Viktor Frankl, no livro, eu recomendo que você leia, Em Busca de Sentido.
esse livro nos revela que quem tem um porquê aguenta qualquer como. O ser humano ele não adoece pela dor, ele adoece pelo vazio que ele tem. E Viktor Frankl ele observou que sem propósito, sem missão, sem significado, sem algo maior, a nossa mente implode. E essa é exatamente a ponte com o universo 25. Observe como eu falei no início, os ratos tinham tudo, só não tinham sentido. E talvez você também tenha muito, mas esteja carregando tijolos emocionais sem saber o motivo. E aí você fica perdendo tempo e sofrendo. E eu quero fazer um link da geração do universo 25 com o ser humano. Hoje nós vemos pessoas que não querem vínculos, jovens sem desejo de construir uma família. Está acontecendo uma queda da natalidade absurda, uma aversão ao esforço, um cansaço crônico, um vício em dopamina rápida, barata, ansiedade generalizada, depressão absurda, isolamento digital, medo de responsabilidades, apatia diante da vida. Nós nunca tivemos tanto conforto hoje e nunca tivemos tanta fragilidade emocional. Sim ou não? O problema não é o mundo. O problema é o peso invisível que muitas pessoas têm segurado, vem segurando por muito tempo, por tempo demais. E aí talvez você me pergunta, Anderson, como sair disso? Qual é o caminho para eu curar, para me curar? Solte esses tijolos emocionais que não são seus. Culpa, obrigação, expectativa absurda no outro, um perfeccionismo, uma autocobrança absurda. Crie propósito. Viktor Frankl, eu já falei, ele já mostrou. O sentido da vida salva. Construa vínculos reais na sua vida. Um conforto sem amor, ele vira vazio. Busque desafios, querido. Conforto absoluto destrói o espírito, destrói a sua vida, recupere a sua função social. Quando você tem utilidade, quando você entende que você é útil, você tem a cura da sua alma. Entenda o seguinte, o universo 25, ele não é sobre ratos, é sobre pessoas. E o tijolo não é sobre o peso, é sobre o tempo. Você não está fraco, você só está carregando sozinho um peso que nenhuma mente foi projetada para segurar. E talvez o que esteja te matando não seja o que você esteja carregando, mas sim aquilo que você, de repente, deixou de construir. Isso que eu falei faz sentido para você? Avalia com carinho, pensa com carinho. Se esse vídeo, ele, de fato, ele fez algum tipo de sentido para você, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, que eu tenho colocado pelo menos 2 vídeos por semana aqui. Se você quiser, aponta a câmera para um desses QR Codes aqui, que vai te direcionar para o meu site, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Você vai entender como que você pode apoiar o canal e adquirir o meu livro Bloqueios Emocionais. É muito importante o seu apoio, porque sozinho ninguém cresce. Saia do conforto, busque propósito e definitivamente ame-se e conheça-se também. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.